Oi, amados, bom dia, feliz quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2024. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia é nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, queridos, bom dia. Vamos entrando aqui na live. Sandra, Nevinha, Jaque, Ana, Aninha, Angélica, Robson, bom dia. A paz do Senhor. Everton, Arthur, Ju, Michelinha, a paz do Senhor. Bom dia, minha querida. Bom dia, Robson. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor quarta-feira das nossas vidas. Até então, que esse seja um tempo novo nas nossas vidas, uma estação nova, onde a gente busca mais o nosso Senhor Jesus, onde a gente continua firme, cada vez mais firme em Jesus, eliminando ruídos, eliminando tudo que nos atrapalha, tudo que nos distrai da nossa vida, da nossa comunhão com o Senhor. Esse é o dia que o Senhor agiu, alegremos, exultemos nesse dia. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Que seja assim sempre na nossa vida, amados. A gente entender que nós estamos aqui por uma razão, entender que Deus está sempre conosco, que quanto mais a gente busca Deus, mais a gente mortifica a nossa carne, vivifica o nosso espírito e faz as coisas que o Senhor nos chamou para fazer. Que a gente fica sempre, sabe, amados, cada vez mais, que a gente fique atento cada vez mais, que os nossos ouvidos atentos, que os nossos olhos atentos para as coisas que o Senhor está nos mandando fazer, amados, que os nossos olhos jamais desviem daquilo que Deus nos confiou. Que a gente continue olhando para Jesus todos os dias das nossas vidas. E, amados, hoje nós vamos falar sobre a obediência de Jesus, o posicionamento de Jesus, que Jesus, amados, nunca se omitiu, nunca fingiu ser uma pessoa que ele não era para agradar, seja lá quem fosse. Jesus nunca se acovardou. Jesus sabia exatamente o que ele tinha sido chamado para fazer e ele fez com excelência, ele deu o seu melhor. Em nenhum momento ele, vou ficar quieto aqui para agradar essas pessoas, ou em nenhum momento ele fez ou falou coisas se omitindo ou deixando para lá, deixando para depois. Não, nós temos muito que aprender com Jesus, com o posicionamento dele, com a forma como ele com a forma como ele enfrentava as coisas que apareciam na vida dele, as coisas que ele tinha, os gigantes, as coisas que ele tinha que enfrentar, que passar, que Jesus sempre, com obediência plena ao Pai. Ele fez tudo com excelência, fez tudo fazendo tudo de acordo com a palavra de Deus. E nós temos muito, como eu falei, que aprender com Jesus. Nós vamos ver uma passagem que está lá em João, sobre a obediência de Jesus, sobre a força de Jesus, sobre a coragem de Jesus, que tanto nos inspira. Jesus sabia quem exatamente ele era, o que ele tinha sido levantado, por que ele estava aqui. E ele não se deixou acovardar, ele não se deixou intimidar por nenhuma outra pessoa, mas ele avançou em plena obediência para fazer as boas obras, para fazer aquilo que Deus, Pai, confiou a ele por amor por cada um de nós. Jesus suportou, amados, coisas inimagináveis de dor, de tristeza, de vergonha, de humilhação, mas ele sempre continua ali firme no propósito, em obediência. E jamais, amados, jamais omitindo ou jamais deixando para depois, seja lá o que fosse. Nós vamos ver mais sobre essa passagem lá em João 8. Vamos fazer a nossa oração antes. Bom dia a todos vocês, bom dia Ed, bom dia Sinara, Bill, Robson, Lu, Manos, que Deus abençoe seu empreendimento grandemente. Elinha, Deus te abençoe também, minha querida. Cá, Ferreira, Solange, Fernando,
Bio, Natália. Bom dia, Alan, Aparecida. Bom dia para todos, um dia abençoado e feliz para todos vocês. Marcos, Adriana, Sinara, bom dia. Pai querido, Pai amado, Pai nosso, obrigada por esse tempo, obrigada por esse momento, obrigada pela força que o Senhor nos dá todos os dias, obrigada pela oportunidade de conhecer a cada dia mais o Senhor, o seu caráter bom. Pai, por favor, leve-nos para nadar em águas cada vez mais profundas de intimidade com o Senhor. Que todos os dias, Pai, a gente rasgue o nosso coração para o Senhor. A gente fale tudo aquilo, Pai, que está tentando roubar a nossa paz, tentando nos oprimir. Que a gente lance sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, mas que jamais a gente fique guardando aquilo ali de um dia para o outro. Jamais a gente fique tentando resolver as coisas da nossa própria maneira, da nossa própria olhar, Pai, mas sim a gente lança sobre o Senhor a nossa ansiedade, a gente busca mais o Senhor, que a gente tenha sempre o Senhor como nosso Pai, como nosso melhor amigo, como nosso ajudador, como nosso auxiliador, como aquele que nos levanta, como aquele que nos coloca de pé, como aquele que abre as comportas do céu para cada um de nós, aquele que faz ter chuva de bênçãos na estação própria nas nossas vidas, aquele que faz justiça e faz justiça depressa, aquele que é, que era e que há de vir. O nosso Pai maravilhoso, o nosso Pai que realiza grandes coisas, maravilhas, bem diante dos nossos olhos. Obrigada, Pai, pelas bênçãos derramadas, obrigada por esse dia, obrigada, Pai, por nos confiar a vida, Pai. Obrigada, Pai, por nos dar uma missão, nos dar um propósito. Obrigada por tudo que o Senhor está fazendo, não só nas nossas vidas, mas na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos amigos. Pai, nós oramos pela vida de cada um deles, Pai. Pai, que todos eles, Pai, andem nos seus caminhos, que todos eles, Pai, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas ande em linha reta debaixo do seu caminho. E nosso caminho tem um nome, Pai, e esse nome é Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por ser o caminho, a verdade e a vida. Obrigada, porque sem o Senhor nós não temos vida, não temos alegria, toda a felicidade sintética que o mundo oferece. E não é isso que nós queremos a verdadeira alegria, Pai, que está escrita nas Escrituras. Que a verdadeira alegria vem do Senhor, que o Senhor Jesus está sempre nos ensinando coisas, que a alegria dele está na gente. E essa alegria é completa, que o Senhor Jesus quer que a nossa alegria seja completa. Nós nos alegramos nessa alegria completa. Nós queremos mais de Ti, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada. Palavra do dia, Pai. Obrigada. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada por nos amar de forma única. Obrigada por proteger a nossa saída, a nossa chegada desde agora e para sempre. Obrigada por ter um amor tão grande, Pai, por cada um de nós. Esse amor, Pai, que invade todo o nosso ser, esse amor que nos transforma, esse amor que nos blinda, esse amor que nos guarda, esse amor, Pai, que faz a gente querer, Pai, cada dia mais andar em plena obediência, mortificando a nossa carne, vivificando o nosso espírito, Pai. Pai, nós pedimos por sabedoria, assim como está escrito na Sua palavra, que o Senhor dá sabedoria livremente àqueles que pedem, Pai. Nós pedimos, Pai, nesse dia, para que a gente tenha sabedoria, a gente tenha plenas habilidades, Pai, estratégia certa para fazer aquilo que precisa ser feito, Pai. Não queremos ter uma vida inútil, Pai, onde a gente vive um dia deixando à mercê, Pai, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, não, Pai, mas que a gente, Pai, ande, se abasteça, Pai, ande nos seus caminhos, que a gente se abasteça da Sua palavra, Pai, que a gente se abasteça, alimente o nosso espírito, Pai, ouvindo a Sua palavra, meditando nas Sagradas Escrituras, orando, e assim ficamos prontos para o dia, Pai, nos afastando das coisas que a gente sabe que é pra gente se afastar, Pai, e avançando para as coisas que estão adiante de nós, Pai. Pai, não permita, Pai, afaste de nós, Pai, preguiça, procrastinação, depois eu faço, depois eu deixo, falta de perdão. Não, Pai,
Nós queremos hoje, Pai, perdoar aqueles que precisamos perdoar. Nós queremos hoje, Pai, avançar em graça e sabedoria aos seus olhos, Pai. Nós queremos hoje ver o seu sorriso em nós. Nós queremos hoje, Pai, começar e terminar as coisas que nós começamos. Nós queremos hoje, Pai, à noite, Pai, quando chegar a noite, a gente avaliar nosso dia, agradecer por esse dia e falar, Pai, obrigada, porque não tenho nenhuma pendência para o próximo dia. Eu fiz todas as coisas nesse dia de hoje. Que seja assim, Pai, que os nossos dias sejam produtivos, Pai, do jeito certo, na intensidade certa. Pai, nós entregamos esse dia em suas mãos, na certeza de que algo muito bom vai acontecer nas nossas vidas hoje. Nós, Pai, pedimos, Pai, e chamamos à existência aquilo que ainda não existe, como tendo certeza absoluta, Pai, de que elas estão chegando nas nossas vidas, Pai. Obrigada porque o Senhor faz infinitamente mais nas nossas vidas. Obrigada, Pai. Nos faltam palavras, Pai, para agradecer tamanho amor, tamanho carinho, tamanho cuidado do Senhor conosco. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos e toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Bom dia para vocês que entraram durante a oração. Amados, como eu estava dizendo no início, hoje nós vamos ver a obediência e posicionamento de Jesus. Ele jamais se corrompeu, amados. E assim como Jesus é, nós somos. Ele é que é o maior influenciador, o maior influencer que já passou, amados, por essa terra. E ele é nosso exemplo de tudo que nós vamos fazer, amados. Nós encontramos exemplos na Bíblia. E muitas vezes, amados, muitas são as oportunidades para que a gente se corrompa. Muitas são as oportunidades para que a gente finja ser uma pessoa que nós não somos. Muitas são as oportunidades para que a gente se omita, para que a gente não se posicione nas coisas do Senhor, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós cremos. E nós vamos ver com o nosso Senhor Jesus, amados, que nós sempre podemos ser quem nós somos, porque Deus está com a gente e Ele posiciona a gente, amados, quem Ele nos criou para ser. Ele mesmo vai revelando a nós, amados, e nós não precisamos omitir ou fingir nada, assim como Jesus. Ele jamais se calou para agradar quem quer que fosse. Ele jamais omitiu alguma coisa para tentar agradar a outras pessoas. Não, Ele sempre se posicionou com firmeza. E eu vou ler para vocês essa passagem que está lá em João 8, eu vou ler para vocês do 48 até o 58, eu vou parando para comentar, tá bom, amados? O subtítulo é As Declarações de Jesus acerca de si mesmo. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Eles achavam que Jesus estava endemoniado. Disse Jesus: não estou endemoniado. Ao contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando a glória para mim mesmo, mas a quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo, porque ainda não era a hora, amados, de Jesus
completar a obra dele, para que então ele fosse crucificado, morresse e ressuscitasse por amor a cada um de nós. Sabe, amados, olha quantos aprendizados nós temos com Jesus aqui. Então os judeus acharam que ele estava endemoniado e ele se defendeu dizendo que ele honra a Deus. E quantas vezes, amados, nós estamos fazendo as coisas para o Senhor e as pessoas vêm querer nos rotular, querer tirar a nossa paz. As pessoas vêm querer dizer, olha lá, tá isso, tá aquilo, tá fazendo coisas que não deveria fazer, tá lá falando de Deus, amado. Ou então as pessoas ficam tentando buscar a própria glória, né? Olhar sempre para ela e não para Jesus. A nossa vida toda precisa apontar para Jesus. E muitas vezes as pessoas estão ali buscando o próprio eu, o ego, o próprio querer. Mas assim como Jesus é, nós somos. E Jesus diz aqui, eu honro o meu Pai. Então, amados, que a gente honre sempre a Deus, com tudo, com o nosso posicionamento, com as nossas palavras, com aquilo que a gente está falando todos os dias, amados. E Jesus diz, e vocês me desonram. Então, amados, que a gente não seja assim, que a gente honre ao nosso Senhor Jesus, que a gente honre ao nosso Deus Pai, que a gente honre ao nosso Senhor Jesus, que a gente busque a glória de Deus, né? Porque aquela pessoa aqui, como Jesus está dizendo, a pessoa que busca a própria glória não está colhendo nada de bom, amados. A gente precisa sempre buscar a glória de Deus. Qual é o valor quando a gente busca a nossa própria glória? Mas que a gente sempre busque honrar e glorificar a Deus. Que a gente busque, a gente entenda, amados, que quando grandes coisas acontecem nas nossas vidas, porque elas vão acontecer, grandes feitos vão acontecer, nós vamos realizar sim grandes obras, nós vamos sim fazer coisas grandiosas para o Senhor. É tudo através de Deus, através daquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Então, quando acontecer, porque vai acontecer, que a gente glorifique ao Senhor, que a gente fale, Senhor, obrigada, que a gente fale para as outras pessoas, eu agradeço, mas nada disso vem de mim, tudo isso vem do meu Deus. Eu ando em obediência, eu honro ao Senhor, eu faço tudo para Ele, tudo, absolutamente tudo. É para Deus, para glorificar a Deus. Então, amados, olha quantas palavras que a gente tem para aprender aqui. E Jesus também diz, ele sempre se posicionou. Imagina, amados, hoje quando as pessoas ouvem isso, que se alguém obedecer a palavra de Jesus, jamais verá morte. As pessoas se escandalizam. Imagina naquela época, amados, como Jesus não escandalizou aquelas pessoas falando as coisas que ele falou, ensinando as coisas que ele ensinou. Porque hoje a gente vê a Bíblia toda, amados, a gente já sabe tudo o que aconteceu. Mas imagina naquela época, amados, que as pessoas não sabiam, não tinham entendimento, as pessoas estavam ali vendo Jesus falar essas coisas, as pessoas se horrorizaram e elas planejaram matar o Senhor Jesus, porque eles ficaram horrorizados com os ensinamentos do Senhor Jesus. E quantas vezes, amados, e Jesus mesmo assim continuou, porque ele tinha um propósito, tinha uma razão de ser, ele queria glorificar a Deus, e ele queria que se cumprisse a obra de Deus na vida dele. Ele sabia que não teria como avançarmos se não fosse pela misericórdia, pela obra, pelo amor dele por cada um de nós. E nós, assim como ele, amados, também precisamos viver em obediência, porque se nós nascemos, estamos aqui vivos, tem algo que Deus, da parte de Deus, para cada um de nós, amados. Nós precisamos buscar com zelo, com cuidado, em se posicionar. Ah, mas só quer saber de Jesus, só quer falar de Jesus, olha lá, agora é crente, agora é isso, agora é aquilo. As outras pessoas ficam ali tentando rotular, amados. As outras pessoas ficam ali tentando puxar o tapete. As outras pessoas podem tentar derrubar, podem tentar menosprezar, diminuir aquilo que estamos fazendo. Mas nós nos mantemos firmes, porque nós sabemos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Rótulo sai na água. Mas a vida eterna com Jesus, como o próprio nome diz, é eterna, amados. Aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que acreditam nele, aqueles que avançam e crescem em graça e sabedoria aos olhos de Deus. E, amados, vejam aqui nessa passagem que Jesus nunca, nós temos várias passagens assim, essa é uma delas, que Jesus nunca se acovardou. Jesus nunca poderia, amados, de repente outras pessoas, se não fosse o nosso maravilhoso Jesus, outras pessoas poderiam ficar quietas, não falar nada. Ai, não vou falar nada, não vou falar.
que eu vim antes de Abraão. Não vou falar que eu sou, desde os tempos mais antigos eu sou. Eu não vou dizer que eu estou glorificando a meu Pai. Eu não vou chamar Deus de Pai. Não, amados. Olha quantos aprendizados nós temos aqui com Jesus que se posicionou. Jesus sabia exatamente quem ele era. Nós precisamos cada vez mais, amados, entender e buscar incessantemente quem também nós somos em Deus. Nós somos filhos amados, tem a sua identidade firmada no Senhor. É a Bíblia que nos molda, é a palavra de Deus que nos molda, amados. E a gente sabe também a hora certa de todas as coisas. Então veja aqui, como Jesus diz, amados, se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa, amados, olha que aprendizado no mundo onde as pessoas estão buscando cada vez mais o ego, chamar atenção, só faltam pendurar melancia no próprio pescoço para que as pessoas busquem a própria glória, para que as pessoas mostrem, olha como eu fiz, eu isso, eu aquilo, eu. Mas olha a humildade do nosso Senhor Jesus e que a gente aprenda com essa humildade dele, de sempre glorificar ao nosso Pai. Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Então, amados, é Deus que faz por nós, é Deus que nos glorifica e que a gente sempre busque a glória de Deus, porque quando Ele nos exaltar, porque é assim que está escrito na palavra de Deus, amados, porque a gente ora em secreto e Jesus diz, e o Pai que vê em secreto os exalta publicamente. Então, amados, que a gente saiba sempre que Deus vai nos exaltar e que assim, amados, que Ele nos exaltar, que a gente diga que a glória é dele, porque foi Ele que fez, Ele que nos glorificou, assim como nós glorificamos a Deus. É aqueles que buscam a própria glória, seus próprios prazeres, seus próprios egos. A gente já sabe que não vale de nada, amados. Mas quando a gente glorifica a Deus, nós estamos plantando, amados, plantando no reino de Deus, amados. E você nunca vai dar um passo em direção a Deus. E esse passo vai ser vazio, esse passo vai ser inútil, você vai sair perdendo. Não, tudo que você faz para Deus, tudo que você planta para Deus, amados, você tem uma colheita extraordinária. Uma colheita que vai muito além do próprio entendimento. Sabe, amados, se a gente plantar, por exemplo, maçã, a gente não sabe quantas maçãs vão nascer daquele pé de maçã que nós plantamos com uma sementinha. Agora, a gente sabe que vai nascer muitas maçãs. Agora, imagina, amados, se a gente plantar sempre coisas boas, plantar palavras boas, plantar coisas que glorifiquem ao nosso Deus, plantar obediência, assim como esse exemplo de Jesus nessa passagem, plantar obediência, plantar posicionamento, plantar glorificarmos sempre ao nosso Deus, plantar jamais nos acovardarmos diante de nenhuma situação, mas nos posicionarmos para as coisas do Senhor, que a gente jamais deixe de fazer. Imagina a gente plantar, amados, continuar plantando, por exemplo, obediência, no sentido de que, tô cansado, não vou fazer, não vou mandar versículo para aquelas pessoas, não vou abrir a boca para falar de Jesus, não vou ser um exemplo, não, isso não vai mudar nada, não vai acrescentar nada na nossa vida, mas são essas coisas que a gente vai plantar, não é isso que a gente deve plantar, mas imagina a gente plantando todos os dias coisas boas. Eu vou obedecer, eu vou fazer aquilo que Jesus me chamou para fazer, eu vou obedecer a palavra de Deus, eu vou orar, eu tô plantando sementes boas, todos os dias, nós vamos plantando, e tem coisas que nós colhemos, amados, 6 meses depois, 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, muito além, muitos outros anos depois, que nós plantamos lá atrás e ver aquela árvore cheia de bons frutos, amados. A gente começa a colher, e a gente pode até olhar para um lado, olhar para o outro e falar, Senhor, mas a minha vida está assim nesse momento. Mas lá atrás nós plantamos coisas boas. Então, amados, é disso que a gente vai colher. Então, que a gente colhe assim como Jesus, amados, plantou, que a gente também plante coisas boas, plante obediência, plante a glória do nosso Deus sempre boa, falando palavras boas, semeando, porque é mais disso que nós vamos colher, amados.
Então, que tudo que a gente faça, que seja para a honra e para a glória do nosso Deus, amados. Veja só, Jesus em vários momentos diz que as pessoas tentaram apedrejar, tentaram matar o Senhor Jesus. Mas ele sabia, amados, que não era o momento, ele sabia que ele tinha, da maneira que ele tinha que fazer, da forma como teria que acontecer, amados, por amor de todos nós. E ele sempre se posicionou com coragem, com ousadia, amados, que coisas que com certeza chocavam as outras pessoas, amados. Hoje as pessoas leem a Bíblia e falam, meu Deus, como é que pode isso? Que loucura. Sim, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, que a gente não fique tentando buscar razão em tudo, amados, porque Deus é ilimitado em sua soberania, Ele que sabe fazer todas as coisas, é Ele, amados, que nos conduz para que a gente faça as coisas que Ele nos chamou tão graciosamente para fazermos. Então, amados, continue firme. Receba essa palavra no seu coração. Veja, continue a obediência ao Senhor, porque assim como Jesus diz, asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Meu Deus, isso é tão forte, amados, tão forte. Então, obedeça a palavra de Deus. Continue firme nos caminhos do Senhor Jesus. Tenha vida eterna. Nós temos vida eterna com Jesus, amados. Grandes coisas estão por vir. Continue a obediência a essa palavra maravilhosa. Continue a obediência à palavra do nosso Senhor Jesus. Amados, essa foi nossa palavra do dia. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a cada um de vocês. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Tenham todos um dia maravilhoso, abençoado. Nos vemos amanhã, quinta-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Amados, nós precisamos buscar mais o Senhor, verdadeiramente. Tirar as coisas que estão atrapalhando a nossa comunhão com Deus, verdadeiramente. Orar, clamar, que orar e clamar são coisas diferentes, amados. Mas orar e clamar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso ser. Jesus está voltando, amados. Jesus é aquele que é, que era e que há de vir. Rei dos reis, Senhor dos senhores, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Pai eterno, Deus poderoso. Fiquem firmes em Jesus, amados. E Deus abençoe a todos vocês. Angélica, Ana, Ju, Cá, Michelinha, obrigada, Michelinha e Gracina. Marcela, Lave, Car, JP, que Deus abençoe o seu empreendimento. Rebeca, Rubi, precioso do seu Jesus. Ana, Fábio, Karina, tudo bom, minha querida? Jeff, Helena, Sandra, Bonfim, Mariel, Mary, Massinha, Aparecida, Luana, Valéria. Oi, pastora Elane, tudo bom? Que bom você por aqui, minha querida. Poli, Gustavo, Josuel, Janaína, Dezinha, Jame, Simon, Windsel, Dalva. Um beijo, amados, até amanhã.